2.67 Me Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 241 Energia Psíquica Água. Atualizar. Autor: Kati Tradutor: Endless Fantasy Translation Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. O que foi previsto pelo talismã realmente se tornou realidade. Isso significa que deixarei essas árvores permanecerem depois de ver suas propriedades. Depois de ver claramente os atributos das árvores frutíferas da fonte de energia, Sumo não se sentiu em êxtase ainda, mas em vez disso, sentiu uma sensação de desconforto pelo fato de estar sendo lido. Futuro, passado e presente. A passagem do tempo sempre foi um paradoxo difícil de explicar. O mundo principal estava no centro de duas outras linhas do tempo. Um par de olhos parecia pairar no céu acima de todo o deserto, observando cada raça humana e estrangeira lutando abaixo. Como se seguindo cada movimento de cada pessoa, um fio correspondente do destino parecia dançar, constantemente criando resultados futuros. Se outras pessoas também recebessem um talismã que pudesse prever o futuro, elas não seriam capazes de prever minhas ações antes do tempo. Olhando para a árvore frutífera que Mori estava segurando, Sumo sacou o talismã da divulgação do segredo celestial meio carregado. Sua mente era assombrada por pensamentos, pensado rapidamente em maneiras de resolver esse enigma. Anteriormente, no mundo simulado pelo talismã, todas as árvores frutíferas eram exuberantes e verdes, mas não havia frutas crescendo nelas. Existem duas possibilidades. A primeira é que, naquele tempo e espaço, eu cultivava as árvores e tirava todos os frutos. A segunda é que o futuro simplesmente não pode prever o que farei com a árvore frutífera, se vou regá-la e irrigá-la, ou se farei o que fiz agora, que foi arrancá-la. Ao considerar explicações lógicas, mesmo Zong Qingsu não era tão lúcido quanto Sumo. Isso não era apenas inato, mas também o resultado inevitável do consumo de água de energia psíquica por um longo período de tempo, bem como a melhoria de suas capacidades físicas e mentais. Uma pessoa sábia refletindo 1000 vezes ainda pode cometer um erro. Se alguém quisesse melhorar a exatidão de seu raciocínio, a capacidade de computação e a eficiência de seu cérebro tinham que ser altas. Resultados mais confiáveis poderiam ser especulados e modelos de dados mais precisos poderiam ser construídos se a habilidade de alguém nesse aspecto fosse maior. O talismã não conseguiu simular meu sistema, indicando que o sistema deve ser mais avançado que o talismã, ou mais avançado do que este lado do mundo do jogo também. Enquanto eu possuir o sistema, que atua como uma variável, será difícil para os outros preverem meus movimentos com itens semelhantes a este talismã. Tendo descoberto isso, Sumo parou de se preocupar com o fato de que seu futuro poderia ser visto por outras pessoas e relaxou sua mente. Já que o talismã previu, com base na minha personalidade, que ficarei com as árvores frutíferas. No entanto, depois de descobrir a extensão do desastre da enchente, como eu ainda teria a mesma perspectiva? É óbvio que o futuro já está mudando. Depois de supor que o futuro já estava mudando, Sumo olhou para a lua brilhante no alto do céu. Por alguma razão, Sumo de repente pensou no desastre de punição que se aproximava. Se o futuro previsto pelo talismã era incerto, significava que era apenas um item que simulava o futuro. Se a previsão fosse verdadeira e o talismã pudesse realmente ver o futuro, mas por algum motivo o futuro estava começando a mudar, então a causa do desastre da punição agora era evidente. O mundo do jogo aqui saiu do controle. Sumo pegou o caderno de Magou e o folheou do começo ao fim. Não houve menção ao desastre da punição. Também não houve menção ao futuro e ao passado. No deserto onde Sumo residia atualmente, tanto o futuro quanto o passado surgiram constantemente desde a morte do cão celestial pseudo-deus. Todos eles também estavam por perto. Todas as configurações do jogo que deveriam aparecer em um futuro distante agora apareciam uma após a outra sem nenhuma aparência de ordem. Espero que tudo não seja tão ruim quanto estou especulando. Caso contrário,
Tenho medo de que o futuro da humanidade seja ainda mais sombrio do que no tempo de Magoo. Sumo balançou a cabeça, jogando todos os seus pensamentos especulativos sobre o futuro para o fundo de sua mente. Sumo elevou solenemente a importância da base de satélite perdida que poderia manter a verdade ao mais alto nível. Moori, leve esta árvore frutífera de volta. Não precisamos lidar com o resto por enquanto. Deixe-me pensar sobre isso primeiro. Muitas árvores grandes e pequenas bloqueavam o caminho para o abrigo subterrâneo. E Artiger não podia dirigir, então Sumo só podia caminhar por entre as árvores enquanto voltava para o abrigo. Felizmente, a estrutura da concha do motocultivador já havia sido concluída. Ele só precisava usar pontos de sobrevivência para atualizá-lo antes que pudesse ser colocado em uso. Sumo convocou o painel do sistema. Ele ainda tinha 26.000 pontos de sobrevivência restantes. Ele percebeu que, após a entrada de vários materiais, precisava apenas de 2.800 pontos para concluir a atualização, então não hesitou em clicar na atualização. A luz verde esmeralda exibia o poderoso motor que era o coração do leme rotativo, bem como o grosso rolo preto preso ao eixo da lâmina. Várias faixas pretas que pareciam muito sólidas estavam enroladas nos principais componentes da máquina, e a máquina parecia muito mais grandiosa com uma pintura cinza e preta. Moori, que estava parado no canto com uma pequena árvore nos braços, foi instantaneamente atraído pelo leme rotativo. Olhando para Moori, que já estava com os olhos arregalados, e depois para as mudas do lado de fora que cresciam cada vez mais, Sumo voltou ao segundo andar, coletou a porção de diesel do dia e a carregou no tanque de combustível do motocultivador. Ele girou a chave e a máquina ligou. Uma rajada de fumaça preta saiu do escapamento atrás do motor e subiu. Sumo soltou um freio de mão, pisou no acelerador e o leme rotativo começou a avançar lentamente. Durante os estágios iniciais do projeto, a pessoa que desenhou este protótipo foi muito engenhosa. Ele projetou um botão que poderia soltar as lâminas rotativas quando pressionado. Assim que o botão vermelho fosse pressionado, o eixo da lâmina seria baixado lentamente e começaria a funcionar. As lâminas giravam em conjunto com o veículo. Isso impulsionou os blocos de solo cortados para trás. Após o impacto com o defletor, o solo se partiria ainda mais e cairia na superfície, e então seria nivelado pela prancha de arrasto. O princípio por trás disso era muito simples e a máquina era fácil de usar. Depois de orientá-lo para onde o tigre de terra estava localizado, Sumo olhou para as mudas no chão e escolheu um local. Em seguida, ele pisou no acelerador e o veículo começou a avançar lentamente. Por mais teimosas que fossem as raízes, a ponta afiada das lâminas as cortaria. Em apenas 3 a 5 segundos, as raízes da árvore, que exigiam os esforços combinados de um homem e um urso guerreiro, foram arrancadas pelas lâminas rotativas. Um sentimento de prazer surgiu do fundo do coração de Sumo. E daí se eu ver pelo menos centenas de árvores nesta floresta? Eu só tenho que reter algumas delas para garantir que elas floresçam e deem frutos, e isso seria mais do que suficiente. O caixa rotativo não apenas arrancou as mudas, mas também arrancou a imagem de um futuro fixo junto com ela. O processo foi repetido até que a estrada para o mundo exterior não estivesse mais bloqueada pelas mudas. Só depois disso Sumo parou. Moori, você aprendeu a operá-lo depois de me observar agora há pouco, certo? Assim que o processo de desenraizamento começou, Moori correu espontaneamente ao lado do leme rotativo, uma sensação de ansiedade e expectativa brotando em seus olhos. Ao ouvir as palavras de Sumo, Moori acenou impacientemente com a cabeça de urso, os olhos transbordando de vontade de experimentar esta nova máquina. Sumo saiu do veículo e Moori entrou. Depois de determinar a área que seria reservada, Sumo decidiu erradicar todas as outras árvores, não deixando uma única planta. As árvores frutíferas da fonte de energia devem ser regadas com água de energia psíquica. Originalmente, eu queria economizar pontos de sobrevivência e esperar até a próxima vez para atualizar o poço de energia psíquica da água, mas agora parece que é necessário atualizá-lo.
Após a construção do poço de água de energia psíquica, seu custo proibitivamente alto, bem como suas características, fizeram Sumo decidir que não colocaria muitos pontos de sobrevivência nele. Cada 500 pontos de sobrevivência podem aumentar a coleta diária em 100 milímetros. 3.000 pontos podem aumentar a pureza da água da energia psíquica uma vez, e 5.000 pontos podem melhorar a qualidade da água da energia psíquica uma vez. Sumo anteriormente não podia arcar com essas despesas exorbitantes, mas com os atuais pontos de sobrevivência em mãos, ele agora poderia investir em atualizá-lo. Moura agora estava alegremente engajado na tarefa de arrancar árvores. Calculando o custo mentalmente, Sumo voltou ao poço de energia psíquica no segundo andar do abrigo subterrâneo. Cada litro adicional de produção custaria 5.000 pontos de sobrevivência. Sumo não hesitou em excluir essa opção, pois ainda não havia se tornado um magnata rico. Os únicos dois itens restantes que poderiam ser atualizados eram a pureza e a eficácia. A pureza é fácil de entender no sentido de que melhora a concentração da energia psíquica da água. Atualizar sua pureza exigirá menos pontos, mas a direção da atualização depois disso não está clara. Sumo olhou para os pontos de luz azul flutuando ao redor do poço de água de energia psíquica. Entre as duas escolhas, Sumo escolheu uma. Pensando bem, 3.000 pontos de sobrevivência foram deduzidos para a atualização. Ao mesmo tempo, duas luzes azuis emergiram naturalmente e lentamente de suas mãos. Depois de localizar o poço de água de energia psíquica, as luzes entraram no poço com um som sibilante. Uau! No momento seguinte, sob a estimulação da luz azul, um pilar de luz ergueu-se diretamente do poço e atingiu a parede acima, iluminando toda a sala de cultivo com um brilho azul fantasmagórico. O número de pontos de luz fracamente detectáveis na água de energia psíquica aumentou gradualmente até dobrarem de número. As luzes azuis devem ser representativas da energia na água de energia psíquica, portanto, aumentar sua pureza é basicamente aumentar sua concentração de energia. Então a opção restante, que é a eficácia, deve corresponder aos efeitos curativos e físicos da água de energia psíquica. Sumo tentou focar sua atenção no poço e, com certeza, as propriedades do poço de água de energia psíquica agora eram diferentes em comparação com antes. Extrator de poço de água de energia psíquica, raro, descrição. Por razões inexplicáveis, o poço absorveu cristais de energia psíquica e agora possui a habilidade de capturar matéria escura. Eficiência atual, 7.200 bililitros, dia, 300 mililitros/hora, concentração de energia, 0,05%, direções de atualização, pureza, 15.000, eficiência, 500, resistência a baixas temperaturas, 200, eficácia, 5.000. O primeiro upgrade exigia apenas 3.000 pontos, mas o segundo upgrade requer 15.000 pontos. Realmente, itens com energia psíquica são muito caros para atualizar. Sumo olhou mais uma vez para o custo necessário para melhorar a eficácia, cerrou os dentes e gastou mais 5.000 pontos de sobrevivência. Desta vez, a luz saindo de seu corpo não era mais azul, mas sim o familiar verde. A luz envolveu o poço por cerca de 1 ou 2 minutos antes que a água recuperasse seu estado calmo. Os pontos de sobrevivência vêm e vão rapidamente. Eu tinha 26.000 pontos, mas, em um piscar de olhos, tenho apenas 15.000 restantes. Não há grandes eventos acontecendo recentemente, então devo gastá-los com moderação. As propriedades aprimoradas da água de energia psíquica emergiram naturalmente depois que Sumo extraiu uma palma cheia de água de energia psíquica crocante. Depois de gastar 8.000 pontos seguidos, a energia psíquica da água recebeu um upgrade qualitativo pela primeira vez e agora tem um novo efeito. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 242 Suor, colheita, melodia começa, água de energia psíquica. Tratamento de lesões externas, biológicas, fraco. Tratamento de lesões internas, biológicas, leve. Primeira habilidade especial,
O uso a longo prazo tem uma certa chance de estimular mudanças na cadeia genética do organismo. Segundo a habilidade especial, a absorção de energia psíquica tem efeitos diferentes em diferentes criaturas. Aumenta ligeiramente a velocidade de evolução das criaturas do deserto. Cuidado! Estimular mudanças na cadeia genética do organismo pode não necessariamente produzir efeitos positivos. Empregue um teste de contato em pequena escala na pele do organismo e aumente a dosagem somente após confirmar o efeito. Não seja imprudente ou as consequências podem ser desastrosas. Comentário: uma misteriosa caixa de Pandora. Atualizações contínuas podem atrair a atenção de certas existências. Com certeza, a energia psíquica é inseparável da energia escura. De acordo com a pesquisa na Terra, a energia escura é uma chave. Antes de realmente abrir a porta, ninguém sabe que tipo de surpresa está por trás da porta que ela abre. No entanto, de acordo com o comentário do sistema, atualizá-lo pode atrair olhares indiscretos de certas partes interessadas. Depois de olhar para as propriedades da água de energia psíquica exibida pelo painel do sistema e olhar para o termo certas existências por vários segundos, a mente de Sumo se agitou antes que ele deixasse o pensamento para trás. No momento, a atualização da água da energia psíquica atinge outro gargalo. A próxima atualização exigiria 100.000 pontos. Além da atualização de qualidade, os pontos de sobrevivência necessários para as duas atualizações eram simplesmente um número astronômico. Talvez quando ele conseguisse economizar pontos de sobrevivência suficientes e precisasse atualizar a energia psíquica da água novamente, essas existências desconhecidas não representariam mais um problema. Brincando, ele pegou 1 litro de água de energia psíquica comum e derramou outro litro de água de energia psíquica aprimorada. Quando o Sumo voltou ao primeiro andar, o ágil Mori já havia limpado uma grande área. Numerosas mudas de árvores frutíferas de fonte de energia de aparência miserável estavam espalhadas no chão, colocadas de lado por Oreo, que as carregou com a boca. Ei, boa menina! Sumo acariciou Oreo na cabeça e elogiou Mori. Olhando para as expressões de satisfação nos rostos dos dois pequenos, Sumo sorriu levemente e veio para a terra reservada previamente planejada. Restavam apenas 10 árvores frutíferas de fonte de energia e elas estavam localizadas diretamente em frente à entrada principal do abrigo subterrâneo. As árvores frutíferas estavam esparsamente espalhadas, cada árvore a cerca de 7 ou 8 metros de distância. Se a enchente passasse, as árvores frutíferas ainda poderiam ser salvas. Depois de um cuidado cuidadoso, talvez um belo parque possa ser desenvolvido no futuro. Sumo encontrou a muda de árvore frutífera mais robusta e alta, pegou a água de energia psíquica e derramou-a sobre a muda. Quando a primeira gota de água de energia psíquica tocou as raízes da árvore, uma cena mágica ocorreu. Após o contato, a água da energia psíquica que deveria ter fluído ao longo do tronco da árvore no solo foi absorvida diretamente. Além disso, uma faixa azul rasa e quase invisível também apareceu no tronco. Sumo convocou o sistema para avaliar a árvore. Desta vez, embora a árvore frutífera da fonte de energia não tenha sido arrancada, uma pequena barra de progresso apareceu no painel do sistema. 100 mililitros equivale a 1% na barra de progresso, o que significa que são necessários 10 litros de água de energia psíquica por dia para irrigar uma árvore. Isso deve ser feito continuamente por 3 dias para que ela atinja o terceiro estágio em que a fruta pode substituir as funções de atualização de um núcleo de abrigo danificado. Tenho 10 árvores restantes, então, se quiser cumprir os requisitos ao longo desses 3 dias, preciso de 300 litros de água. Depois que o ganancioso tronco da árvore absorveu os nutrientes de 1 litro de água de energia psíquica, a faixa azul quase se tornou sólida, piscando como se tivesse ganhado vida. Ele tentou tirar a água da energia psíquica aprimorada e derramou 100 mililitros sobre ela, resultando em um aumento maior na barra de progresso. 100 mililitros foram suficientes para aumentar a barra de progresso em 5%. Parece impossível que todas as 10 árvores alcancem o estágio 3. Dado o suprimento atual de água de energia psíquica no abrigo, o máximo é 8.
Esse foi o valor acumulado após um mês, excluindo o valor usado no abrigo subterrâneo para beber diariamente atividades de um adulto e 4 crianças. Para outras atividades e finalidades, foi utilizada a água da neve. O estoque atual de água de energia psíquica no abrigo era de apenas 182 litros. Nos primeiros 2 dias, 8 árvores precisariam de 160 litros, com um saldo de 22 litros. No último dia, foram coletados 21 litros de água de energia psíquica, o suficiente para o consumo de 8 árvores. Quanto ao excesso, poderia ser acumulado ou derramado sobre as 2 árvores restantes para avançá-las para o primeiro ou segundo estágio da fruta. Ele executou seu plano de acordo com o conceito de sair com o velho e entrar com o novo, derramando os 80 litros de água de energia psíquica sobre as mudas de árvores para atender à demanda do primeiro dia de água e irrigação. Agora que eles receberam nutrição suficiente, juntamente com a taxa de crescimento de 1000 vezes de uma planta de qualidade rara, quando tudo foi concluído, o mais fino dos 8 troncos de árvore frutífera de energia já era tão grosso quanto um braço, e o mais curto era já com mais de 2 metros de altura. Depois de uma noite de muito trabalho, Sumo olhou as horas e viu que já eram 3 da manhã. Sentindo que ainda poderia persistir física e mentalmente, Sumo simplesmente continuou sentado em frente à bancada para construir o segundo leme rotativo. Com a experiência do primeiro, a produção do segundo transcorreu sem sobressaltos. Depois de pouco mais de 1 hora, a estrutura da casca e o eixo da lâmina foram concluídos. Outros 2.800 pontos de sobrevivência foram gastos assim em troca da conclusão do segundo motocultivador. Neste ponto, a última máquina necessária para maximizar a colheita do desastre do bem-estar era o moedor de farinha. Depois de cerrar os dentes e beber 2 goles de água de energia psíquica para aliviar sua fadiga mental, Sumo continuou sentado em frente à bancada e focado no processo de produção. Centenas de pessoas no Candlelit Shelter ainda esperavam pelas máquinas. Inúmeras lavouras que não haviam sido plantadas precisavam urgentemente do maquinário para auxiliar no processo de plantio. Sua persistência agora lhe renderia 1 ou 2 anos de suprimentos de comida no deserto. Sob a luz, à medida que o som estridente da roda de corte na bancada se tornava cada vez mais selvagem, o tempo também passava 1 segundo de cada vez. O relógio pendurado na sala de estática taqueava e o ponteiro das horas avançava em um ritmo constante. Neste dia extraordinário, ninguém estava destinado a dormir esta noite. Com uma mudança de perspectiva, olhando do céu para o terreno baldio que deveria estar escuro à noite, incêndios espalhados podiam ser vistos por todo lugar neste momento. Ao lado desses incêndios, as plantas prosperavam. Acompanhados de aplausos de vez em quando, feixes de colheitas eram transportados dos campos. Mesmo os abrigos de lobos solitários estavam em êxtase neste momento. Enquanto alguém tivesse em mãos e um pedaço de terra limpa. A colheita foi o tema principal desta noite. Sweat também foi o melhor público para testemunhar os esforços de toda a humanidade durante este desastre de bem-estar. Sementes de excelente qualidade germinaram com extrema rapidez. Da semeadura à colheita, todo o processo levaria pouco mais de 4 horas. Na noite escura, a persistente fragrância do trigo encheu completamente as narinas de cada refugiado no Candlelit Shelter. E isso foi só o começo. Nesse ponto, as pessoas que possuíam bancadas no terreno baldio já haviam atingido um certo número. Embora essas pessoas não pudessem produzir produtos de alta qualidade como Suma devido às limitações de qualidade da bancada de trabalho, contando com a função de aprimoramento artesanal, uma ferramenta de boa qualidade poderia ocasionalmente ser produzida. Após a colheita do primeiro ciclo de colheitas, Shen Shen decidiu imediatamente que cada pessoa deveria separar um liang de sementes e então comprou 130 foices de boa qualidade no mercado. As propriedades da foice eram muito simples, possuindo apenas mais 3 de bônus de afiação ao colher as colheitas, mas esse atributo especial era completamente suficiente para os propósitos da colheita do trigo da primavera. O quadro geral pode ser discernido a partir dos pequenos detalhes.
Quando o primeiro lote de sementes maduras de excelente qualidade do Candlelit Shelter entrou no mercado, as sementes que foram vendidas pelas transações em grande escala de Sumo no mercado naquela época também começaram a circular neste momento. Desde que todos pudessem comprar 20 ou 30 sementes de excelente qualidade, uma boa colheita de plantas de excelente qualidade poderia ser obtida 4 horas depois. Então, depois de 4 horas, sementes suficientes podiam ser colhidas para semear um mu de terra. As 1.000 pessoas iniciais venderam 10.000 sementes. Depois de 4 horas, esse 10.000 se tornaria 100.000. Depois de mais 4 horas, seria 1.000.000. Em apenas um dia, enquanto o mercado ainda existisse, mais e mais pessoas adquiririam sementes de trigo de primavera de excelente qualidade. As sementes tradicionais foram completamente abandonadas pelo mercado depois que boa parte das contas foram acertadas no canal mundial. Sem falar que 5 ou 10 vezes o preço, mesmo pela metade do preço anterior, ninguém ligava para isso. Posteriormente, todo o mercado seria rapidamente revitalizado pelas sementes de trigo de primavera de excelente qualidade. Mais coisas boas circulariam, e a força de combate dos humanos no deserto se tornaria gradualmente mais forte, suprimindo as raças estrangeiras. Claro, essa cena já fazia parte do plano de Sumo. Com uma ferramenta como o Trading Market, com suas vantagens inerentes, a velocidade dessas transações e sua proliferação ultrapassariam em muitos modelos construídos pelos chamados economistas. O processo de entrega instantânea significava que, desde que uma pequena borboleta batesse suas asas, uma terrível tempestade poderia ser desencadeada. Como iniciador, quando o relógio bateu 6 horas no painel do jogo, Sumo finalmente completou a produção do último moedor de farinha na bancada. Ufa! Construiu o corpo principal da máquina e as peças que podem ser feitas de acordo com o projeto do projeto. Quanto às placas de circuito e programas subsequentes, só posso confiar no sistema para implementá-los antes de encontrar um computador. Depois de enxugar o suor da testa e beber um grande gole de água para se revigorar, Sumo levantou-se lentamente. A barreira que impedia o progresso de seu avanço tecnológico teria que ser quebrada mais cedo ou mais tarde. A oportunidade de encontrar um computador estava na próxima aparição das ruínas da cidade de Lingfang. Contanto que ele pudesse entrar, com suas capacidades de combate atuais, limpar a cidade de Lingfang não era um problema. Talvez então ele pudesse encontrar um computador. Felizmente, algumas peças de sucata da placa de circuito, bem como algumas pequenas bugigangas e materiais foram fornecidos. O moedor de farinha não custou muito e a atualização foi concluída ao custo de apenas 800 pontos de sobrevivência. Desde que o gerador estivesse ligado, o processo de transformação do trigo de primavera em farinha poderia ser realizado imediatamente. Depois de verificar e limpar, quando Suma desmontou o corpo principal do moedor de farinha que havia sido conectado em 3 partes e o colocou no espaço de armazenamento do tigre de terra, o sol também havia nascido, trazendo calor há muito perdido para os refugiados que trabalharam duro no deserto a noite toda. No abrigo subterrâneo, além de Moori, que não aguentou depois de trabalhar até a segunda metade da noite e adormeceu no chão, Oreo, Big Spark e Little Spark estavam esparramados em frente ao portão. Obedientemente, guardando as árvores frutíferas da fonte de energia que cresciam vigorosamente em frente ao portão. Olhando para a árvore frutífera mais alta que agora já tinha 5 metros de altura, e para o céu do deserto, Sumo flexionou os braços, voltou para o 3º andar e deitou na pequena cama. Seja na terra ou no deserto, um bom sono era a melhor maneira de garantir a prontidão para o combate. Quanto mais excitado se tornava, mais ele tinha que estar alerta para os perigos que poderiam ocorrer no terreno baldio. Ele pegou a carta do pergaminho de pintura da montanha e do mar para restaurar sua energia perdida e bebeu um pouco de água de energia psíquica aprimorada para se recuperar de seu estado de fadiga mental. Em 3 a 5 minutos, Sumo entrou em um sono profundo, roncando levemente. Sem ninguém para perturbá-lo,
A recuperação das energias e da fadiga mental ocorreu de forma extremamente rápida. Com seu físico aprimorado, depois de apenas 2 horas de descanso, quando o alarme do telefone antigo tocou, Sumo, que estava deitado na cama, sentou-se diretamente com um brilho nos olhos. Depois de tanto tempo se preparando para este desastre, finalmente é hora de colher os frutos. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 243. Escolha entre navio grande ou barco pequeno. Ele pegou uma tigela de neve gelada e esfregou no rosto algumas vezes antes de adicionar um pouco de água de neve precipitada. Depois de lavar o rosto e o cabelo, Sumo se sentiu muito mais relaxado. A fadiga letárgica de ficar acordado a noite toda também desapareceu instantaneamente. O macarrão de óleo quente que ele correu para produzir ontem foi mantido no espaço de armazenamento. Estava um pouco frio quando ele o tirou, mas, felizmente, o macarrão não havia grudado. Acordando Moori, um adulto e 4 crianças cuidaram apressadamente do café da manhã. Não havia noção de tempo no deserto. Todos os indivíduos foram impulsionados apenas por seus sonhos e senso de iniciativa. Depois de comer, vendo que Mori havia começado a lavar a louça habitualmente, Sumo deu um tapinha nas costas de Mori antes de subir lentamente até o primeiro andar. As reservas de diesel no abrigo estavam acabando e eles tinham apenas o suficiente para o uso atual. Se houvesse gastos excessivos, ele teria que gastar pontos para comprá-lo no mercado, o que era uma maneira extremamente anti-econômica de fazer isso. Assim, aderindo ao princípio de economizar custos sempre que possível, era necessário acionar os 2 motocultivadores ao mesmo tempo para economizar o máximo de combustível. Não havia guarda de trânsito no terreno baldio. Depois de estudar a estrutura do leme rotativo, Sumo corajosamente começou a modificá-lo ilegalmente. O primeiro passo foi remover a placa de ferro frontal na parte traseira da moto enxada e soldar em um gancho. Então, Sumo voltou para a bancada. De acordo com a imagem em sua mente, Sumo levou cerca de 20 minutos para produzir uma corrente de ferro do tamanho de seu braço. Ele tentou pendurar uma ponta da corrente de ferro no gancho e amarrou a outra ponta na parte traseira do leme rotativo na frente, e os 2 lemes rotativos foram simplesmente conectados juntos. Soltando o freio de mão da máquina traseira e pisando no acelerador da máquina da frente, Sumo dirigiu para frente e para trás 3 ou 4 voltas. Depois de confirmar que a corrente entre as 2 máquinas estava unida de forma estável, Sumo finalmente relaxou. O conhecimento da Terra é uma forma de riqueza na Terra devastada. Ao confiar no caminho de nossos predecessores, também posso restaurar a civilização às suas alturas tecnológicas mais rapidamente. Ele pensou na bacia ao redor do abrigo subterrâneo que estava vazio há apenas um mês. Então ele olhou para um novo abrigo que agora era exuberante e verde, com um abrigo feito de pedras pesadas e onde 3 grandes feras de aço estavam estacionadas. Se houvesse uma conquista para a construção, a lista de honras gravada no registro de Sumo teria sido deslumbrante. Depois de hoje e amanhã, o abrigo estará completamente livre de preocupações com suprimentos de comida. Quando eu pegar minha irmã, poderei pesquisar como quebrar a gaiola deste mundo. Historicamente, seja Min Taizu, que se tornou imperador a partir de seu humilde começo como mendigo, ou Anguozu, que começou como um punk de rua antes de se tornar imperador, como essas grandes figuras registradas na história chinesa. Sumo também evoluiu de um pequeno empregado do tempo, querendo apenas viver em paz, para sua mentalidade atual de querer se aprofundar nos segredos deste mundo. Além disso, essa mudança ocorreu no curto período de um mês. Só posso crescer sob pressão. No deserto, quanto mais feroz e agressivo eu me torno, melhor posso proteger minha família e buscar a verdade. Olhando para Oreo, que correu para o banco de trás, e Moori, que fechou o portão atrás dele e sentou-se no leme rotativo, o espírito de luta de Sumo brilhou em seus olhos. Ele não ansiava mais por uma vida pacífica. Moori, as 2 máquinas estão conectadas. Tenha cuidado para dirigir devagar e não bata nenhuma das 2. Depois de dar as instruções, Sumo observou Moori sentiravelmente puxar a corrente atrás dele com uma expressão curiosa.
Sumo se virou, soltou um freio de mão do tigre de terra e gradualmente avançou. De Big Spark e Little Spark, pode-se ver que a inteligência das criaturas do deserto aumentaria após o consumo prolongado de água de energia psíquica. Esse fenômeno também foi plenamente verificado na situação de Moori. Sob a orientação deliberada ou não intencional de Sumo, a mente do guerreiro urso relâmpago não apenas aprendeu a cultivar, mas também a dirigir vários veículos. Nesse aspecto, Moori poderia até dirigir um veículo um pouco melhor do que Sumo, um motorista veterano na Terra. Eles viajaram pela mesma estrada familiar. Ao longo do caminho, ele olhou sem rumo para a estrada que havia sido marcada por ser bem percorrida. Quando Sumo finalmente acordou de seu torpor, o campo limpo pelo Candlelit Shelter já havia aparecido no final de seu campo de visão. Comparado com o preto e cinza anterior, o campo agora era laranja e amarelo e parecia gratificante. Abrindo a janela do carro, o cheiro de trigo entrava no carro com o vento, trazendo consigo o cheiro de boa colheita. Já eram 10 da manhã. Todos os refugiados no Candlelit Shelter completaram a colheita do primeiro ciclo de colheitas e rapidamente voltaram para o abrigo para dormir um pouco. A resistência humana era limitada. Contando apenas com a força humana para a agricultura, mesmo com a terrível taxa de crescimento das sementes de excelente qualidade, eles mal conseguiam semear 3 rodadas de sementes em 3 dias. Agora, olhando para os 2 lemes rotativos em seu espelho retrovisor e olhando para os poucos refugiados alertas gritando abaixo, os cantos da boca de Sumo se curvaram ligeiramente em um sorriso. A aparência dos motocultivadores foi, sem dúvida, um grande acréscimo aos esforços agrícolas do grupo. Atendendo ao pedido de Sumo, vários pilotos veteranos começaram a trocar de turno. Após uma entrega apressada, os 2 motocultivadores começaram a remexer o solo de acordo com as rotas estabelecidas. Não apenas as pessoas do Candlelit Shelter ficaram aliviadas, mas a sensação de urgência que Sumo sentiu no caminho até aqui foi finalmente dissipada. Os corpos dos refugiados em Candlelit Shelter ainda não foram aprimorados, e descansar o suficiente os colocou fora de ação por pelo menos 4 a 6 horas. Depois de passear pelo silencioso Candlelit Shelter e ver Zong Kingsu enrolado e dormindo no canto de um quarto, um traço de calor brotou no coração de Sumo. As pessoas no Candlelit Shelter são todas pessoas lamentáveis, ou melhor, a maioria das pessoas que vieram para o deserto do juízo final são todas boas pessoas. Vilões como Wang Biao e Kento Maeda ainda são minoria, afinal. Chegando ao deserto do juízo final, todos eram como um indivíduo solitário, ansioso para ser abraçado. Isso inclui o Zong Kingsu. Seja no mundo principal ou nas ruínas do tempo, essa pessoa era teimosa como o inferno. Não importa o quanto Sumo perguntasse, Zong Kingsu optou por manter a boca fechada sobre sua família. Em desespero, Sumo não teve escolha a não ser desistir de seus pensamentos de busca futura. Depois de passear e olhar ao redor, Sumo caminhou até a cozinha do Candlelit Shelter no final da vila. Sumo pensou por um momento e mais uma vez tirou água de energia psíquica aprimorada e adicionou 1 litro inteiro proporcionalmente às porções de todos. Esses refugiados do Candlelit Shelter que passaram por dificuldades e sofrimento, mas ainda mantinham um coração bondoso, eram difíceis de encontrar. Se essas pessoas pudessem sobreviver à enchente no futuro e perseverar até que Sumo pegasse sua irmã e voltasse ao local onde o sonho começou, essas pessoas inevitavelmente se tornariam os primeiros indígenas da bacia que cercou o abrigo subterrâneo. No futuro, seja para administrar as fazendas, solucionar problemas do meio ambiente da bacia ou construir gradualmente a primeira cidade no deserto a partir do zero e restaurar lentamente a civilização, essas pessoas seriam a melhor fonte de poder produtivo. Quanto maior o número de pessoas, melhor meu abrigo resistiria aos riscos e desafios que surgem em meu caminho. Se eu pudesse restaurar a tecnologia para o apogeu da Terra, não precisaria ter medo de algo como esse dilúvio. Sentado no cume com vista para o campo e observando os 2 enxadas rotativas trabalhando ativamente abaixo, Sumo sentiu-se bastante tocado. Com o passar do tempo,
Passando das 11 da manhã, os refugiados do Candlelit Shelter começaram a acordar em grupos, um após o outro. Depois de um almoço simples, ninguém insistia ou gritava. Todos os refugiados pegaram espontaneamente suas ferramentas agrícolas e correram para as terras agrícolas com grande entusiasmo. Claro, todo refugiado que passava lançava um olhar reverente para Sumo quando via. Quando receberam o sorriso amigável de Sumo em troca, essas pessoas ficaram ainda mais motivadas. Depois de encontrar suas próprias áreas, os sons de enxadas ecoaram. A realidade provou que Sumo tinha um bom olho para escolher as pessoas. Sobre o arranjo de Shen, todos os refugiados no Candlelit Shelter foram escalados metodicamente e rigorosamente. Aqueles que estão lavrando na linha de frente podem ir dormir cedo depois da colheita da noite anterior. Posteriormente, após 5 a 6 horas de sono, eles tiveram que acordar cedo para voltar ao trabalho. Acontece que, quando essas pessoas estavam trabalhando, a motoenxada acabava de revirar a terra à sua frente para que essas pessoas continuassem plantando depois de alguns pequenos ajustes. No momento em que as pessoas que dormiram tarde na noite anterior acordassem, o motocultivador também terminaria de revirar o resto da terra de acordo com o seu progresso atual, garantindo que nenhum tempo fosse perdido entre eles. A gestão científica e eficiente foi combinada com o entusiasmo dos refugiados e a ajuda de máquinas agrícolas. Sentado no cume com vista para o campo, Sumo apenas olhou fixamente para frente, não indo a lugar nenhum, como uma estátua de pé sobre o campo. No entanto, não apenas a eficiência nos campos abaixo não diminuiu por causa das horas de trabalho mais longas, mas os refugiados também se tornaram cada vez mais enérgicos. Com Sumo por perto, eles estavam absolutamente seguros. Ao cultivar, nenhum perigo os tocaria e todas as ameaças potenciais seriam reduzidas a zero. Era como estar de volta à terra, onde todos só precisavam fazer bem o seu trabalho e serem recompensados conforme necessário. Mesmo algumas mulheres jovens que se sentiam cansadas do trabalho sentiriam a força emergindo de dentro apenas olhando para o rosto bonito e heróico de Sumo parado ali. Sob tais circunstâncias, até o sol escaldante acima parecia um pouco melhor. Claro, o que essas pessoas não sabiam era que a energia transbordando em seus corpos não era de natureza puramente psicológica. A água potável que receberam com a adição de água de energia psíquica também foi uma das principais razões para sua perseverança. À tarde, Moori, que trabalhava de lado como segurança, também não resistiu à vontade de farmar. Com um rugido, ele correu para o campo para ajudar os refugiados no trabalho agrícola. Inicialmente, o feroz guerreiro urso relâmpago naturalmente assustou a todos. Mas depois de aceitar sua configuração como animal de estimação de Sumo, todos de repente ficaram entusiasmados. Sumo era o deus da proteção para todos, então como seu animal de estimação poderia enlouquecer e machucá-los? Ao ver o guerreiro urso de iluminação confiar em sua inteligência para diminuir rapidamente o nível de Ki dos outros, e também confiar em sua habilidade para conquistar todos os refugiados, Sumo não pôde deixar de rir. Nada mal. Poderosa Su. Depois de tanto tempo, esta é a primeira vez que te vejo rindo. De jeito nenhum, sou apenas uma pessoa comum que foi endeusada por eles. Suma acenou com a mão e olhou para Zong Kingsu, que se aproximou com suor na testa depois de patrulhar com uma lança na mão, e se sentiu um pouco emocionado. Em todo o Candlelit Shelter, apenas Zong Kingsu se atreveu a abordá-lo e contar piadas. Outros ficariam extremamente impressionados como Shen, ou olhariam para ele como se ele fosse um deus como os outros refugiados comuns. Somente ao lado de Zong Kingsu Sumo tiraria seu disfarce e se comportaria como uma pessoa normal. Enquanto se levantava e olhava para a cena movimentada abaixo, Sumo simplesmente seguiu Zong Kingsu e assumiu o trabalho de patrulha nos campos. Os dois conversaram um pouco sobre astronomia e geografia antes de falar sobre navegação no mar. Desde como desenvolver um grande abrigo, se usar edifícios acima do solo ou estruturas subterrâneas, até depois de construir um abrigo, qual seria a primeira coisa a construir. Como as perspectivas entre estudantes de artes e ciências colidindo,
Muitas faíscas voaram. Ao mesmo tempo, durante a conversa, Sumo também encontrou muitos pontos que havia esquecido antes. Você está certo. Se eu construísse um pequeno barco, talvez pudesse ir para o mar sozinho. Com a ajuda de Moori, seria mais do que suficiente. No entanto, nesse caso, a resiliência do barco e a capacidade de superar os riscos associados à inundação serão prejudicadas e provavelmente virarão por uma grande onda. No entanto, se construirmos uma grande nave sem a ajuda de um computador, é quase impossível controlar e operar apenas nós dois. Este é certamente um problema difícil. Um ponto anteriormente esquecido foi acidentalmente descoberto por Zhong Kingsu. Até mesmo Sumo sentiu que estava diante de um dilema. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.